Então, nós vamos dar início à nossa reunião. Para tanto, vamos levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo a sua proteção por intermédio dos espíritos encarregados da nossa reunião, para que nossa reunião, nesse clima de paz e harmonia, possamos desenvolver uma reunião bastante proveitosa, tanto a nós encarnados quanto aos desencarnados. Que as instruções aqui lidas e comentadas possam ser o roteiro da vida, aonde que nós, observando esses ensinamentos, possamos colocá-los em prática, pois o objetivo da reunião é esclarecimento da doutrina de Jesus por intermédio dos companheiros que colaboram com a gente aqui nas instruções. Então, nós nos preparamos para receber a mensagem. Nós já de imediato vamos passar a palavra ao nosso companheiro, Evaldo Flauzino, que preparou o estudo para nós. E alguém, no fim da reunião, se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta para a gente aqui, nós endereçamos a ele. Fique à vontade, Flauzino. Obrigado. O capítulo é o 5º, no seu item 6, né? Capítulo 5. Capítulo 5, item 6. Boa noite. É um prazer estar de volta aqui nessa casa, né? E como a maioria sabe, eu sou francano também, né? Saí daqui já faz mais de 30 anos e voltei há uns 2 anos atrás. Então, voltando para casa é algo assim muito abastecedor. E poder ainda voltar e compartilhar o estudo dessa noite, né, com os amigos francanos, os irmãos francanos, isso é muito abastecedor para mim. O Valentim nos convidou para que a gente estudasse juntos hoje, né, o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Algo muito interessante do item 6 ao item 11, e o tema é Causas anteriores das aflições. Esse capítulo, ele tem algo diferente dos demais capítulos. O que ele tem de diferente? É o capítulo mais extenso do Evangelho. São 31 itens. Por que será que Kardec elegeu Bem-aventurados os aflitos, o capítulo mais longo, que demora mais para estudar? Por que será? Será que alguém identifica? Será que esse tema é um tema atual? Aflição? Quando a gente olha para a humanidade, olha para a Terra, olha em volta, será que a aflição ela está rodeando? Será que a aflição ela está rodeando longe ou próximo? Será que bem-aventurados os aflitos é para aquele que está longe, que está lá no Oriente Médio? Será que é para aqueles? Ou será que o Evangelho está direcionado a mim? Será que os espíritos, a equipe do Espírito de Verdade, será que ele está falando ao meu coração? O Evangelho foi elaborado com tanto carinho pelos Espíritos, né, para o outro. E dentro desse contexto, bem-aventurados os aflitos, né, hoje nós vamos estudar causas anteriores das aflições, né? Vocês já estudaram causas atuais e agora causas anteriores. A gente fala assim, então é fácil. O que não foi nessa é anterior. E acabou o Evangelho, vamos embora para casa. Será que é isso? Ou tem algo a mais que Kardec quis nos convidar a refletirmos? Qual a reflexão que eu estou sendo convidado diante do tema causas anteriores das aflições? Essa é a proposta do nosso estudo. Né? Se não é nessa, é na outra. Se não é outra, será que a proposta causas anteriores das aflições
está se referindo ao que eu estou pagando algo? Será que é isso que Jesus, será que as leis divinas é isso que está nos proporcionando? Né? Eu vou ler um pedacinho aqui do trecho para a gente discutirmos, né? Refletirmos juntos. Aqui está falando no item 6, mas se há males nesta vida, de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-los por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos, dos que sustentam família, os acidentes que nenhuma previdência pôde evitar, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, flagelos naturais, doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia e a imbecilidade. Vamos tentar pensar assim, se a gente pensar, aqui nós temos pessoas de várias gerações, né? De pessoas mais jovens até idosos. Várias gerações em que culturas, processos educativos eram diferentes, né? Qualquer um que olhar fala assim, na época do meu pai, a criação era diferente. Era ou não era? Para cada um de nós. E do meu avô, foi diferente. Tá certo ou não? O que está acontecendo hoje na própria geração hoje, né? Muitos de nós, às vezes preocupados com os filhos, nós nos preocupamos em que, principalmente os mais jovens, né? Eu já comecei também, que eu já sou faço parte dos chegando nos 60, né? Mas já houve um modelo mental de que eu preciso tirar tanta carga do meu filho. Eu quero que ele não sofra o que eu sofri. Alguém já passou por isso ou não? Já pensou? Eu gostaria que meu filho e minha filha não passassem pelo que eu passei. Eu gostaria que a carga fosse mais leve. Tá certo ou não? Ou alguém já passou por isso ou não? Mais de uma vez, né? Várias vezes, né? E será que esse modelo é o modelo ideal? Vamos pensar, né? Vamos discutir um pouquinho. Vocês acham, alguém acha que nós não teremos frustrações na vida ou não? Teremos ou não teremos? Já tivemos muitas. E teremos mais ainda. Tá certo? A questão Emmanuel tem uma passagem que ele fala diante das provas. E que ele fala que muitos pais, preocupados com a educação dos filhos, pensa-se em, se fosse possível, tirasse tudo aquilo que pudesse frustrar o filho. A melhor escola, se preferencialmente numa cidade menor, que ele não passasse por isso, não passasse por aquilo, que evitasse uma série de desgostos para os seus filhos. Tem a ver com a gente ou não? Que o filho não tenha desgosto? Tem ou não tem a ver com a gente? Tem, né? Então Emmanuel fala isso, exatamente isso. E diante dessa preocupação exagerada, muitas das vezes o que acontece? O espírito, se for levar ao pé da letra, ele não vai na escola, porque na escola ele vai ter problema com o amigo. Ele não vai fazer isso, ele não vai fazer aquilo, ele não vai fazer isso, não vai fazer nada. Na prática, o que acontece com esse espírito? Se torna um espírito frágil. Mas ele vai chegar em determinado momento que os pais vão ficar ausentes, certo ou não? E se ele não passou por frustrações, como que ele vai encarar essa situação? Né? Isso é uma das coisas que o Emmanuel comenta em relação a isso. E mesma coisa, e a gente trazendo para a escola. Então a gente vai colocar também, fazer um paralelo aqui. Um aluno que entra na primeira série, tá certo ou não? Só que ele está na primeira série, alguns dos amiguinhos vão estar prestando atenção na aula. Aí ele resolve ficar brincando só. E ele fica o ano inteiro brincando.
O que vai acontecer no final? Ele vai aprender ou não? Não. Né? Hoje, dentro de um contexto, estou falando educativo hoje, de um processo de educação continuada, na maioria das vezes, o que vai acontecer com ele hoje? Ele passa de ano. Mesmo que ele não saiba. É assim ou não é? É assim. Esse é um processo da Terra. Agora vamos pensar, a lei divina é desse jeito ou não? Não é assim. A lei divina, nós estamos falando aqui o tema, causas anteriores. Então, quando o aluno, lei divina agora, né, para a gente fazer um paralelo, porque às vezes a gente coloca a lei humana como se fosse divina. A gente segue o mesmo processo, porque se a gente está querendo que o filho se livre de todas as situações em que vai trazer crescimento para ele, em que ele vai tomar decisões, em que ele precisa, é necessário que ele se frustre ou não? O que vocês acham? É importante para o filho? Aí por que será que a gente não gosta, né? É algo para a gente se pensar, tá? Então, é importante. Porque com aquilo, porque ele vai ter frustração quando for adulto. E se ele começar a aprender isso na infância, né? Isso vai se tornar um espírito mais forte. Na escola, se não tiver processo educação continuada, o que acontece com ele? Aí tem que fazer o quê? Aí ele repete. E aí ele não conseguiu de novo. O que tem que acontecer? E aí? Vai ficando. Pode ser que aconteça o quê? Que esse espírito desanime e afasta. Certo ou não? Pode acontecer ou não pode? Mas vai chegar um determinado momento da vida em que ele vai entender que ele precisa avançar. E ele volta. Para começar um processo aonde ele parou. O que é uma causa anterior da aflição? Significa que um processo que eu estou estacionado. Faz sentido ou não? Causas anteriores. O que é anterior? É aquilo em que eu, repetidamente, por várias encarnações, eu venho repetindo processos, mas eu continuo diante de uma dificuldade que eu trago na minha intimidade, eu não consegui avançar naquele quesito. Quem lê lá o livro Céu e Inferno vai ver a história de Diana. Era um espírito que 9 encarnações com ciúmes. Ciúmes. Eu sei que aqui ninguém tem ciúmes, principalmente as mulheres. 9 encarnações com ciúmes. Até o momento que ela tem que superar aquilo. Quando a gente fala de uma prova, muitas das vezes a gente fala prova numa terminologia ou no pensamento de entendimento equivocado. A gente fala, a prova é meu marido, a prova é meu filho, a prova é o outro. Uma coisa a gente precisa definitivamente entender. O outro nunca foi minha prova. O outro não é prova. Ah, mas é minha prova. O outro não é minha prova. Quem é a prova? Sou eu. A prova é comigo mesmo. O que acontece conosco? Nesse processo, nós estamos falando de causas anteriores, né? O que acontece? Hoje, né, Evaldo, na personalidade Evaldo, esse é o Evaldo espírito ou não? Na totalidade ou não? Não. O que acontece? O espírito passando, nós já encarnamos e desencarnamos milhares de vezes. Só que às vezes nós estamos naquele aluno do primeiro ano ainda, ou do segundo ano. Só que é da lei. Isso, só que a matéria, ótimo, perfeita a sua observação. Os mais velhos vão lembrar. Se você ficasse em uma disciplina, você repetiu o ano. Vou fazer um paralelo da nossa vida como espírito. Nós temos uma dificuldade em uma disciplina. O que tem nos impedido de avançarmos não são todas as matérias. O que impede para que eu possa avançar como espírito tem uma disciplina que eu insisto em ficar brincando de carrinho, ou de boneca, ou de qualquer coisa, ao invés de eu me dedicar àquela disciplina. E baseado naquela disciplina,
que eu insisto, que chama ciúmes, que chama vaidade, que chama prepotência, que chama arrogância, que chama autoritarismo, que chama egoísmo, que chama orgulho, que chama um monte de coisas. Mas eu insisto, é essa disciplina que tem impedido com que eu avance, que é a causa anterior da minha aflição. E eu preciso perceber que disciplina que é que está me impedindo de avançar. Na escola a professora conta, né? Você foi reprovado nessa disciplina. Quando eu vou para o mundo espiritual, eu identifico qual disciplina eu fui reprovado. Gente, eu estou falando de disciplina aqui de uma maneira pedagógica, mas vamos, tá? Vou dar um nome, é que eu estou dando um nome bonitinho, chama vício moral, tá bom? Não? Acho que é mais fácil para a gente entender. Qual o vício? Qual a dificuldade que tem impedido que é a causa anterior? Essa é a causa anterior. Ela está se repetindo novamente. Porque a partir do momento que eu venci ela, deixou de ser causa anterior. Tá certo ou não? Anterior é porque ela não está resolvida, então ela volta. Até o momento que eu tenho que resolver. Com quem? Comigo. Então vamos lá. Se o aluno, precisa de experiências, de uma dedicação, de investimento, e a criança no processo educativo, que os pais vão dar situações para que aquele espírito se torne forte, para ele prosseguir na sua jornada, na juventude, na idade adulta, na idade que ele tiver mais idoso, o processo divino, porque Deus nos amando infinitamente, quer com que nós nos tornemos, vamos colocar a forma pedagógica aqui, o PhD no assunto, em todas as disciplinas. O espírito puro é um espírito que alcançou todos os valores morais. E todo conhecimento, que é o que o Kardec fala, as asas do saber e as asas do amor. Conhecimento e desenvolvimento moral são necessários para que o espírito avance. Mas as causas anteriores têm nos impedido de avançarmos. Meu Deus, que disciplina é essa? O que está me impedindo? Como é que eu vou perceber o que eu tenho que trabalhar em mim? Será que existem sinalizações para isso ou não? Tem sinalizações? Qual que é a sinalização que aparece para nós? Geralmente a gente acha que o mais difícil é o outro, né? Não é assim? Nos relacionamentos em casa, como é que é? Vou tentar, antes de responder isso, vamos tentar pensar nós como seres espirituais. Então nós temos, eu trouxe aqui, que essa personalidade Evaldo não é na totalidade. Alguém já esteve diante de alguém em que a gente menos esperava, a pessoa soltou conteúdos que a gente nunca esperava daquele outro? Do parceiro, da parceira, do companheiro, da companheira? Já não. Falei, não é essa pessoa que eu casei. Não é essa pessoa que eu estou junto. Por que emerge isso da pessoa? E a mesma coisa que a gente não percebe, sai de nós conteúdos que o outro fala assim. Muitas das vezes, pessoas frequentam consultórios psiquiátricos, vão aos psicólogos para que não haja separação, muitas das vezes, em relação a nós. A pessoa tem que procurar assistência para que consiga ficar com a gente. Muitas das vezes acontece isso. Eu estou falando só do companheiro ou companheira, não. Quando eu falo separar, gente, não é um para a casa do outro, não. Às vezes a gente está junto e está separado, isso diante de um filho, diante de alguém que nos é próximo. Acontece o seguinte, que por vários processos encarnatórios em que eu não consegui vencer aquela dificuldade, aquilo o espírito vai levando. Só que em determinado momento, quando a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, dá para me pegar tudo que nós temos dificuldade e tentar trabalhar nessa encarnação? Vocês acham que sim ou não? Ou vocês acham que nós somos essa belezura? Na verdade,
Vou pegar um pedacinho aqui. Ó. Vamos pensar a nossa memória, que a gente tem toda uma história como espírito. Né? Segundo André Luiz, em torno aí, vamos colocar desde o princípio inteligente até agora, 1,5 bilhão de anos. Mas mesmo no reino nominal, tem uma jornada expressiva já. O que nós fazemos? A gente percebe, no mundo espiritual, junto ao amigo espiritual, aos benfeitores da espiritualidade, a gente identifica a nossa temática principal que tem nos impedido de avançar como espíritos. Então a gente pega aquela temática central, volta os personagens anteriores com carinhas diferentes. Era careca, agora vem cabeludo. Era cabeludo, agora vem careca. Era um homem, vem agora no corpo de mulher. Era a esposa, agora vem filha. Era o esposo, agora vem filho. Os personagens voltam em posições diferentes, às vezes algumas parecidas, para que a gente possa trabalhar a temática que tem impedido de eu avançar. Tá certo ou não? Então eu vou pegar isso aqui. Só que a nossa história, como espírito, nós já fizemos muitas barbáries. Diante de alguém que contestava conosco, nós já matamos, já lesamos, já sequestramos, já fizemos muitas coisas. Só que também nós avançamos. Tá certo ou não? Nós temos histórias também construídas. Mas chega em determinado momento, mas nem tudo que a gente fez, a gente resolveu aquela questão, talvez de uma maneira mais branda. Então nós vimos, com a temática para trabalhar a vaidade, a prepotência, a arrogância, a indiferença, e cada um com a sua característica. Com os mesmos personagens novamente. Só que diante de algumas situações, lembra que eu falei lá da escola, ou da criança, do processo educativo, se eu não trabalhei diante de uma frustração, muitas das vezes até na própria evangelização das crianças, diante de uma dificuldade, eu trabalhei a temática enquanto estava encarnado? Às vezes muito pouco. Então, diante da situação, a gente percebe que o outro é um leão. Estranha, como o outro também estranha as nossas atitudes. Por quê? Aquilo estava quietinho, porque a gente tem a bênção, né, do esquecimento passado, tá certo ou não? Precisa do esquecimento. Porque se a gente não tiver o esquecimento, a gente não dá conta do processo evolutivo. Então vem o véu, a gente não pode esquecer do tema, né? Véu do esquecimento. Quem já casou sabe que o véu não tampa tudo, tá certo ou não? Por isso que chama véu do esquecimento. Tá certo ou não? Hã? Tampa parte, né? Isso. Mas tem muita coisa, conteúdo, que está no campo do sentimento. Então, diante de uma ofensa, diante de uma situação com o espírito, aquilo vem com força de novo. E como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou tratar isso? E aí, o que eu faço com isso? Essa é a grande, né? Porque senão a gente vai estudar aqui causas anteriores, entendeu? Então não é daqui, é do passado, e pula para o próximo capítulo. O Evangelho está propondo muito mais que isso para nós. Está propondo, nos trazendo que existem conteúdos. Vamos pensar assim. Aquilo, gente, é a Rosana. Não é o caso do Rosana, só vou usar a Rosana como referência aqui. Eu tenho um conteúdo de arrogância extraordinário, em que os espíritos que eu convivo, que eu sou chefe, se submetem à minha vontade. É fácil, né? Aí eu encontro um espírito compatível no nível da minha arrogância. Não é o caso, Rosana, tá? Então só para já dar um exemplo aqui. Isso vai encontrar o quê? Chama ressonância. Aquilo começa, né? Ela é o espírito que tem as características para movimentar o que eu tenho que trabalhar. Aí começa a primeira dificuldade, né? Que geralmente está no lar. Está no lar. É um filho, é uma filha, é um pai, é uma mãe, é o companheiro, é a companheira.
é aquele que está do nosso lado, que tem essas vibrações de forma mais expressivas. E a gente sempre acha que é ele o problema. Se ele sair da parada, melhora. Não é que melhora. Mais uma vez, eu abafo. Mas eu trabalhei o que eu tinha, não? Não, eu não trabalhei. É isso que é o grande erro nosso. Nós saímos, entramos no planejamento, entramos na encarnação para sairmos com êxito. Uma vez eu falei aqui, no livro, se não me engano, Sexo e Destino, tem lá, acho que é Almas Irmãs, tem uma casa lá, que fala da chance de sucesso de um planejamento encarnatório. Planejamento completista não chega a 18%, 19% na humanidade hoje. O resto, aí vai diminuir. Completista, 17%, 18%. Depois mais uns 20% que dá uma melhorada. Mais uns 15%, 17% lá que melhora só um pouquinho. E uma parte expressiva de 30 e poucos por cento, um fracasso no planejamento encarnatório. Mas Deus nos deu a oportunidade de reencarnarmos para fracassarmos? O que vocês acham? Se nós mergulhamos, estamos com os espíritos, que temos que trabalhar a nossa temática, uma coisa vocês podem ter certeza. Não existem peso que eu não dou conta. Não existe. Isso não existe. Tem o peso, tem o menino que está lá, que o coleguinha está estudando e o outro está brincando. Uns falam, puxa, perdi o ano, vou continuar. Não é assim? Tem outros que falam assim, estou nem aí. Repete o ano. Quem é professor aqui? Não é assim, não? Eu falo com menininho, mas tem menininhos, né? Também. Né? Eu fui professor também, dei aula há 10 anos, também na faculdade e tal. É assim. Esse é o ser humano. Tem menininhos que estão com 40 anos, é menininhos ainda. Estou certo ou estou errado? Infância psicológica. Porque o espírito não quis mudar nada. Ele não abre mão de nada. É uma infância psicológica ainda. Então, dentro desse contexto, que eu tenho que trabalhar a minha temática, eu necessito do outro. Não tem como eu trabalhar se o outro saiu fora. Com certeza outras oportunidades virão, mas talvez aquela temática não vai ter a força que tem. E aí? Então o que acontece? Quando eu entro em contato com esse espírito, aquilo emerge do passado, aquilo vem. Você já viu assim, água mexe no lodo lá embaixo? O que acontece? Sobe. Exatamente isso. Nós estamos com a memória, véu do passado, véu. Né? O véu passa, não passa não? Passa, não passa o véu? Véu do passado. Só que na maioria das vezes ele não vem com uma história. Ele vem no campo do sentimento. Vem no campo da emoção. Vem numa coisa assim que você quer pegar o outro e apertar o pescoço. É assim ou não é? Você quer pôr o outro longe da minha vida. Essa pessoa destruiu a minha vida. Eu era feliz, ele destruiu a minha vida. Se não fosse ele, eu seria feliz. E quando o espírito que está cansado de reprovar, ele fala assim, sem esse professor, sem essa professora, eu não vou aprender. Eu preciso dele. Eu preciso prestar atenção. Olhar, então, trazendo para nós, eu preciso prestar atenção em quem? Em mim. E a gente faz o quê? Presta atenção no movimento e na atitude de quem? Eu sei que aqui não tem isso, né? Ninguém presta atenção na vida dos outros aqui. Eu tenho certeza que todos nós olhamos para o espelho e falamos, deixa eu ver o que eu preciso mudar. O quanto eu posso ajudar o outro. Porque a gente não percebe, porque às vezes na relação com o outro, vamos dar um exemplo de filho, eu tenho 4, né? Às vezes a gente fala para um filho uma coisa, tá certo ou não? Explica. Não, pai, eu não vou fazer isso mais não. No outro dia acontece o quê? No outro. E no outro. E no outro. E aquilo, muitas das vezes, me deixa
irritado. Eu sei que é para mim, eu sei que não é para vocês. Vocês não se irritam. Com certeza absoluta. Então, o Espírito tem coisas para trabalhar nele, o meu filho? Tem. E eu não tenho nada? Pode ser a paciência. Quem sabe eu fui o Espírito que desvirtuei esse Espírito? Quem sabe eu fui o Espírito que levei ele ao caminho, a abandonar, a matar a aula, a um monte de coisas. E que o Espírito, por várias encarnações, ele pode ter sido alguém que eu aprisionei e submeti ao meu jugo e não dei oportunidades do mesmo estudar. Como é que eu quero que ele tenha facilidade em conhecimento, sendo que eu segurei ele? Na verdade, qual é o ouvido mais próximo da boca? Né? Quem que tem que ouvir? Nós. Porque a gente é muito bom para fazer assim, ó, não é assim? Como é que você chama mesmo? É. Isabela, não é assim, Isabela? A gente faz assim, ó, pro outro. Só que a gente esquece que o outro está longe. Olha a distância, Isabela, de minha. Olha o meu ouvido aqui, ó, Isabela, olha aqui. E a gente não presta atenção. Na verdade, o que eu tenho que trabalhar em mim? Eu quero falar o seguinte, gente. A gente, pelo amor de Deus, o que eu vou falar parece um absurdo aqui, mas não é isso. É só para poder entender, para ficar forte. Às vezes eu posso procurar psicólogo, psiquiatra, e que eu preciso, tá? Mas por si só, isso ainda não vai resolver. O que vai resolver? Isso vai ajudar, tá certo ou não? Mas resolver, o que vai resolver? Só tem um caminho para que as causas anteriores das aflições, ela só vai resolver quando eu resolver essa questão agora, nesse plano. Porque eu vim para trabalhar isso, tá certo ou não? Qual que é o caminho? Começa com E e termina com O. E não é Evaldo não, tá? Não. Sem o Evangelho, nós não vamos resolver o problema da nossa temática. Então é preciso. Só que às vezes a gente faz algo de forma muito superficial. Eu tenho que trabalhar então a minha vaidade. E fica na... E aí? Você faz o que com ela? Vamos começar a andar mal arrumado. Será que é isso que eu tenho que fazer? Eu sou muito arrogante. Tudo que os outros falar, eu vou começar a obedecer. Será que é isso que o Evangelho está convidando? O Evangelho é tão importante, né, que a gente pega a obra, o Pentateuco, o Evangelho está no meio. Olha que lindo o Evangelho. O Evangelho está no centro da base da doutrina espírita. É o Evangelho. E no centro do Evangelho, qual que é? Qual que é o capítulo? Vamos ver se alguém sabe. No centro do centro, o cerne do Evangelho é o quê? Fora da caridade não há salvação. O remédio, tem um capítulo lá que fala assim, o mal e o remédio. O nosso remédio das causas anteriores das aflições é o Evangelho. E como é que eu vou aplicar o Evangelho? Decorando tudo o Evangelho? Vocês acham que resolve ou não? Pegando o Evangelho e comendo um papelzinho inteirinho, engolir ele, resolve ou não? Se pudesse, todo mundo comia. Nós punha passar no micro-ondas, fritava, fazia milanesa. Mas não é isso, né? Eu tenho que fazer o que com o Evangelho? Vivenciar o Evangelho. E que hora que eu vou vivenciar o Evangelho? É mais do que isso, ainda vou uma lupinha a cada instante, a cada pensamento. Nós temos um mal muito grande hoje. Nós nos lamentamos constantemente. Sim ou não? A gente fica se lamentando das coisas. A gente precisaria fazer jejum de lamentação. Parar de reclamar.
Só que aí tem que tomar cuidado para eu ficar água, não falar, mas está aqui, né? Porque a gente precisa trabalhar, né? A água é uma forma ainda de comportamento. Nós precisamos trabalhar a nossa intimidade. Porque eu posso não falar nada para a Rosana, mas posso estar desejando o pior para ela. Resolveu ou não? Não. Comportamento não fala assim, comportamento é tudo? Não, comportamento não é nada. Mas falta de comportamento é tudo. Porque uma pessoa que não consegue se comportar, ela está numa situação pior ainda. Mas só comportamento ainda não é nada. Não é isso que o Espírito precisa. Porque senão a gente cai no verniz social. Eu posso me comportar muito bem, mas estou desejando o pior para o Espírito. E pensamento é vivo. Pensei, criei, é vivo, me compõe. Tá certo ou não? Se eu penso em vingança, absorvi. Tenho que trabalhar a temática. E talvez o que eu tenho que trabalhar é a vingança. Sem o Evangelho, nós não vamos avançarmos. Nós vamos continuar na mesma temática. Próxima encarnação, o que a gente vai precisar estudar? Causas anteriores das aflições. Primeiro ano. Aí a gente vai, tal, faz o nosso papel, a gente constitui família, faz isso e faz aquilo e faz aquilo. Mas eu não trabalhei o que eu tinha que trabalhar. Minha família é uma beleza, tudo que eu falo, tudo que eu mando eles fazer, eles fazem. Provavelmente a família vai avançar, eu vou ficar para trás. Muitas das vezes, nós somos espíritos extremamente inconvenientes. Causamos desconfortos nas relações. E se alguém tiver alguma dúvida, pergunta para aquele que convive conosco se nós somos pessoas inconvenientes, e muitas das vezes. A única coisa que eu vou pedir é o seguinte: se a pessoa responder a verdade, não é para separar da pessoa, tá? Porque a chance é grande. Hã? Não vai arrumar briga. Nós vamos fazer, aí a próxima encarnação a gente volta para a mesma coisa. Causas anteriores das aflições. Uma coisa pode ter certeza. Se a gente perguntar para o outro que convive conosco, certamente ele vai falar que grande parte das vezes nós somos. E na prática, significa que eu ainda não trabalhei as causas anteriores das aflições. E eu preciso ter coragem. E a primeira coisa que eu preciso é ter coragem. Gente, a gente criou que a coragem é outra coisa, mas coragem não é o que o mundo proporciona. Coragem é a coragem de olhar para si e perceber que eu preciso mudar. Porque senão eu sou naquela estatística dos 19, 20% que volto sem fazer praticamente nada que eu fiz. Mas eu fiz isso e fiz aquilo. Não. Você fez um monte de coisa. Emmanuel fala que as trevas estão cheias de atividade. Mas trabalho é toda realização útil. Essa é a definição da física. Você pega a física, o que é trabalho? Toda realização útil. O que eu estou fazendo é útil? Não, é útil para o outro. Pode ser útil para o outro mesmo, pode ser. Mas a pergunta é útil para mim? Não no sentido egoísta, gente. Como espírito. Porque essa personalidade que eu vivo hoje, ela vai deixar de existir. Certo ou não? Ela vai compor, quando eu desencarnar, a identidade do espírito. O espírito tem uma identidade. Em que hora que muitas das nossas habilidades, inclusive, elas são abafadas. Um espírito que tem facilidade pela música, tá certo ou não? Se aquilo vem com tudo de novo e vir com tudo de novo, o que ele vai querer fazer quando ele... Você olha um filho com toda a habilidade de música, você vai pôr ele em quê? Fazer matemática, não? Vai ou não? Alguém vai pôr? 6 anos tocando piano. Quem que é a mãe aqui que vai colocar a criança para fazer outra coisa? Vai colocar para fazer outra coisa? Não. Não? Ele pode até fazer... Não, mas assim...
Não vai, mas ele, ele toca, e toca muito bem. Né? Ele pode fazer uma atividade paralela. Mas ele não vai abandonar, fala, não, você não vai tocar música, você não vai fazer isso. Porque sabe que isso abastece ele. Então, o dia que a música for um momento que ele tiver que parar, abafa e corta aquilo. Para quê? Para o espírito desenvolver um outro lado. Porque nós temos que desenvolver todos os valores morais e todo o conhecimento. Nós vamos ser o melhor, o cara que mais sabe física do planeta aqui, qualquer um de nós um dia vai ser muito melhor que ele. Em física, em química, biologia, matemática, astronomia, geografia, tudo que vocês pensarem. Isso é espírito puro. Tem que desenvolver tudo de conhecimento. Então, o espírito evoluído é espírito inteligente. E extremamente moralizado. É isso. Então, nós vamos ter várias habilidades ao mesmo tempo. Mas em determinado momento, aquilo abafa. Para que o espírito desenvolva. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisa prestar atenção em nós. Qual o valor moral que eu preciso desenvolver? E uma coisa vocês podem ter certeza. Questão 919, eu já falei aqui várias vezes. Santo Agostinho. Como vencer nessa encarnação e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Aí ele fala na sequência. Fazei como eu fazia todas as noites, vasculhava a minha intimidade, olhava se eu havia prejudicado alguém, se eu ofendi alguém. Não é possível. Ele está falando o que ali? Ele está falando um monte de coisa, mas ele está falando que é baseado, qual que era a referência dele? O Evangelho. Sem o Evangelho, porque se ele não tivesse feito isso, ele estaria na próxima encarnação, temática, causas anteriores das aflições. Quando a dor ela estiver extremada em nós, significa, e quando a gente estiver sentindo que não está tendo mais força, significa, e a gente não desistir, significa que nós estamos quase no final das nossas provas anteriores. Então é muito importante que quando a gente acha que a coisa pipocou, a gente quer desistir, é ao contrário. Significa, lembra sempre, nós não carregamos fardos mais pesados do que a gente dá conta. É igual ali, ó. O Valentim estava ali, o braço está doendo aqui, não foi, Valentim? Aí eu estou menos velhinho um pouquinho e vou lá. Se for, quanto mais jovem, mais fácil. Tá certo ou não? E tem que ser proporcional, não é assim? Proporcional. Se a gente já faz isso aqui na Terra, imagina Deus, né, Vicente? Só nos oferece, exatamente, nos oferece oportunidade. Vicente falou perfeito. Se eu perceber, vou usar a Rosana aqui de novo, na verdade essa relação está me propiciando o quê? Uma oportunidade de corrigir ela, de identificar o que eu tenho que trabalhar em mim. É só isso. Mas a gente inventa moda. Vai brincar com o carrinho e não presta atenção na escola. Repete de ano. Quantas vezes mais eu preciso repetir? Quantas vezes forem necessárias. Só que os alunos, os amigos, o que acontecem? Avançam. E eu fico para trás. Deus está me punindo? Quem elegeu brincar? Eu. Só que, gente, a escola avança. E essa escola chama planeta Terra. A escola avança. E ela está num processo de transformação. Um processo de mundo de expiação para mundo de regeneração. O que eu quis trazer aqui? Nós precisamos identificar o que eu preciso regenerar em mim.
Se eu estou encarnado nesse período de transição, é porque eu tenho 100% de chance de me regenerar. Tá certo? Só que eu não vou me regenerar sem viver o Evangelho. Enquanto eu achar que o Evangelho é para a Rosane, pode ser que ela vá usar mesmo. O Valentim também vai. E eu vou passar o Evangelho para todo mundo. E às vezes todo mundo vai entender. E eu fico para trás. Então o convite desta noite, quando a gente está estudando aqui, bem-aventurados os aflitos e causas anteriores das aflições, que a gente possa perceber se algo que está me incomodando tanto, com certeza é a causa anterior da aflição. Mas se ela veio com essa temática, é o que tem me impedido de avançar. E com certeza, nós que tivemos a grata oportunidade do conhecimento da doutrina espírita, temos todos os recursos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e na sua pedagogia de amor, Ele espera nós, como alunos, que nós tomamos a decisão. Porque a escola está lá, a carteira está lá, o livro está lá. Todos os recursos estão sendo oferecidos para a criança. Vai ser uma decisão da criança passar de ano ou não. Está tudo lá os recursos. Nós também recebemos recurso. E o maior recurso é o Evangelho de Jesus. Que nós possamos aplicar o Evangelho em nós, para que definitivamente a temática que nós viemos trabalhar, possamos avançarmos para novos desafios, mas agora desta vez, definitivamente, mais leves para uma nova etapa para o nosso crescimento espiritual. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver o coração de cada um de vocês. Muito obrigado.